Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Sigamos mais uma vez, cada domingo, com o nosso programa Leitura Orante. Desta vez é a leitura orante do domingo 16 de fevereiro de 2020. É o sexto domingo do tempo comum. E a palavra do Evangelho para este domingo é Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 37. Um pouco longo, mas a outra alternativa é cheia de interrupções, o que tornaria difícil para o leitor, aquele que quer acompanhar com a Sagrada Escritura, com a Bíblia em mãos, seria mais difícil. Então vamos seguindo o texto cursivo, isto é, este que vai de 17, capítulo 5, versículos 17 a 37, sem interrupções. Primeiro eu leio, como sempre. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Dizia Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um i, nem uma só vírgula da lei, sem que tudo tenha sido realizado. Aquele, portanto, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. E aquele que chamar seu irmão de renegado terá que responder na hiena do fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora contra o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti.
Pois é preferível a ti perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na hiena. Caso tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo que ele vá para a hiena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com uma mulher repudiada, comete adultério. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso procede do maligno. É esta a palavra longa, muito rica de detalhes. É até complicado e difícil em poucos minutos explicá-la. Todavia, mantenhamo-nos nas grandes linhas da palavra do Evangelho deste sexto domingo. Comecemos. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. O que estava a acontecer naquela época? A mensagem de Jesus Cristo, anunciada pelos apóstolos, ela estava alcançando para além dos limites da Palestina. Ela se expandia. Muitos de dentro do judaísmo se tornavam cristãos. Outros tantos de fora do judaísmo se tornavam cristãos. O que ocorria? Aqueles novos cristãos vindos do judaísmo desejavam que a sua tradição judaica prevalecesse. Aqueles cristãos vindos do paganismo não queriam também as tradições judaicas na doutrina e na fé que tinham abraçado. E havia tensões internas. Uns diziam até que Jesus tinha anulado ou cancelado a lei do Antigo Testamento. E o evangelista então está a esclarecer os seus leitores e recorda essas palavras de Jesus. Isto é, recorda as palavras de Jesus. Isto é, ele não veio abolir a lei do Antigo Testamento. Ele veio cumpri-la, mas para muito mais do que aquela lei, ele veio para planificar, dar novos passos e aprofundar para muito além do que já se conhecia. E então, vamos a um exemplo. Foi dito aos antigos: não matarás, um princípio da lei judaica. Jesus leva adiante, planifica. Não matar equivale a não assassinar. Está bem? Todos concordam com isso, mas isso em qualquer religião vale, nem é preciso ser cristão para tanto. Então, o que pretende o evangelista? Eu, porém, vos digo,
Aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder ao tribunal. Não é apenas para não matar, é para evitar quaisquer formas de rupturas entre irmãos ou entre cristãos. O simples fato de condenar, de difamar, de encolerizar-se, de ofender, não são assassinatos, mas propõem falta de vida e falta de fraternidade para o irmão. É muito mais do que apenas evitar o assassinato. É criar rupturas e o que o Senhor veio trazer para além de uma vida ordinária de relacionamentos, óbvios em qualquer canto do mundo, é vivam a fraternidade. Mas vale o mesmo para a sexualidade. No caso do adultério, não cometerás adultério. Não se trata pura e simplesmente de atos de infidelidade ao matrimônio praticados, efetivamente praticados. O fato de os olhos, a mente, a imaginação explorarem indevidamente o sentido da masculinidade e da feminilidade, isso desfigura o coração e a interioridade. Não se trata, pois, de praticar delitos ou desrespeitos para fora, mas desde dentro. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Se tua mão te leva a pecar, corta ou o pé. Ora, não se trata de cortar a mão e jogá-la, ou o pé, ou o olho, arrancá-lo. O olho é o símbolo da inteligência, dos pensamentos. Mude de pensamento. Oriente sua inteligência para o bem. O olho pode ficar, deve. Os pensamentos podem desfigurar. A mão, símbolo das ações. Se tuas ações te levam ao mal, mude as ações. Não vamos cerrar aqui. Vamos mudar os nossos atos. O pé, vamos cortar o nosso pé. Pé é o símbolo do comportamento. Se te leva ao mal, mude de comportamentos. Isto significa chegar ou buscar a plenitude da lei que Jesus veio trazer e apresentar a todos os seus discípulos de todos os tempos. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Meu irmão, minha irmã, agora é a segunda parte da nossa leitura orante, deste sexto domingo, dia 16 de fevereiro. É um longo texto de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 37. Mas nós queremos orar, não queremos ler o texto. Não queremos aqui estudar, queremos rezar com a palavra, que a nossa palavra orante seja inspirada na palavra lida, na palavra acolhida. Mas para isso é preciso predispor a inteligência, todo o nosso psiquismo, toda a nossa interioridade. Por isso o convite. Primeiro, vamos a uma posição que nos ajude
ao recolhimento, que nos mantenhamos de algum modo confortáveis. Tudo para facilitar o nosso encontro com o Senhor. Queira fechar os seus olhos para concentrar-se em si mesmo. Não uma concentração egoística, não uma autorreferencialidade, não é uma meditação ao estilo das meditações orientais. Nós queremos deixar o Senhor nos falar. Então, tente sentir a sua cabeça, sem tocar nela. Sinta os seus olhos, os seus ouvidos, a sua nuca. Vamos um pouco mais agora os ombros. Sinta o ombro direito, o esquerdo. E ouça o seu coração a pulsar no seu peito. Tente sentir o sangue partindo de lá, pelas vias arteriais, grandes artérias, que levam o sangue para toda parte, para a cabeça, para o tronco, aquelas que vão para os membros. É o sangue que vai realimentar cada célula. E tudo isso é vida, num dinamismo que recebemos por pura gratuidade. Não construímos. Desta parte física, maravilha da vida física, passemos para aquela realidade interna de nós mesmos. A inteligência, afetos. E desde lá, da nossa capacidade de amar, desde aquela parte de nós onde ninguém chega, a não ser eu e meu Deus. Desde lá, vamos orar juntos ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, estavas com Jesus, eu inspiravas a falar. Estavas com Ele, eu movias a pronunciar com amor as palavras aos discípulos. Ele revelava, Jesus, ele revelava o amor do Pai. Os discípulos percebiam que vinha de Deus cada uma daquelas palavras. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar, Espírito de Deus, a perceber também nós a voz do próprio Deus nas palavras da palavra. E que possamos, ao acolher a pessoa de Jesus Cristo nessas palavras, também possamos a Ele dar a nossa resposta orante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ao terceiro passo, meu irmão, minha irmã. Vamos imaginar lá no monte, Jesus a falar. É o discurso da montanha. Ele subiu a montanha, os discípulos foram até lá, sentaram-se. Também o Senhor se sentara. Vamos ouvi-lo. Vamos ver os discípulos que o ouvem. Não vim revogar a lei, vim aperfeiçoá-la. Aqueles discípulos ficam até surpresos. Aperfeiçoar uma lei, até então tida por plena e perfeita, revelada pelo próprio Deus, há algo a mais a dizer.
maravilham-se, até se mantêm desconcertados, talvez, a um primeiro momento. Antes que passe o céu e a terra, ou o céu e a terra podem até passar, as minhas palavras não. O que significa para um discípulo que tem o céu diante dos olhos, estão sobre uma montanha e desde lá vem a uma longa distância? Tudo aquilo de grandeza é menor do que as palavras que vão ouvir. Talvez se maravilhem ou talvez tenham dificuldades em compreender, mas eles foram chamados, eles já deixaram o barco, o pai, a profissão e o seguiram. Já têm alguma experiência, mas a novidade os surpreende. Pois bem, quem praticar do que eu lhes disser será grande. Talvez alguma expectativa neles, de qual grandeza se trata. Se a vossa justiça não for maior do que escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mas fariseus e escribas são homens de grande leitura, de longa tradição, de conhecimentos, e eles discípulos, pescadores, quem sabe analfabetos. Como podem ser melhores? E eles vêm, se inquietam, e aí, não cometer adultério, verdade, mas ele diz muito mais, até uma erotização indevida de palavras e de gestos degenera a própria interioridade humana. A sexualidade é para enobrecer as relações e não para as pessoas se explorarem. A mulher naquele tempo não tinha nenhuma relevância e eles respiram aquela atmosfera. Até as relações lá de casa vão ter que mudar. Eles se assustam e nós os vemos perplexos, desconcertados, mas continuemos a imaginar e a ver as palavras. Aquele que repudiar a sua mulher comete uma carta terá que dar uma carta de divórcio. Agora era assim, nem isso mais. Nem existe a palavra divórcio no Antigo Testamento. E eles, mas aqui uma carta de compromissos com a pessoa divorciada era normal. Agora não, mas tudo muda nas relações interpessoais. Sem dúvida, eles estão bastante desapontados. Vamos um pouquinho mais. Vamos nos colocar lá, no monte. Eu, você. E vamos tentar observar o Senhor que nos olha e está a repetir a nós aquelas palavras clássicas, não matarás, mas aquele que se encolerizar já comete um grave erro. E o Senhor me olha e eu me lembro daqueles com quem eu me encolerizei, ou difamei, ou maltratei, ou desprezei. Não os matei, mas tirei-lhes formas sublimes de viver, partindo da minha maldade rancorosa. E o Senhor me olha. Talvez Ele não quer me julgar,
porque Ele ama a cada um dos discípulos, também a mim que estou lá e o ouço. Ele talvez esteja a falar do respeito pela mulher, ou pelo marido, nesse caso se aplicaria. E quem sabe, as palavras mais duras tenhamos pronunciado exatamente para ele ou para ela. Quantas vezes dissemos que a amamos, e ele olha. Ou então, palavras de juramento, ou sem juramento até, mas quantas mentiras, quantos enganos e quantos engodos. O Senhor sabe, porque Ele conhece a minha interioridade. Ele não quer me condenar, não quer me ofender, não quer me punir, mas está a me olhar. O que vou dizer a Ele? Se o assunto é a pessoa de quem eu falei mal, o que Ele gostaria de mim que eu fizesse? Ou então da mulher ou marido, por quem não tive respeito, o que Ele gostaria que eu fizesse? Ele me ama, Ele não me condena, nem me repreende, mas aquele olhar me inquieta e me interpela. Ou então as palavras falsas que eu pronunciei. Vamos nos deixar, eu e você, vamos nos deixar olhar por Ele e lhe dar uma resposta. Vamos falar a Ele daquele irmão acerca do qual temos rancores. O que Ele gostaria que eu falasse? Vamos interpretar o irmão, a mulher, a nossa palavra, a partir daquele olhar de Jesus. E vamos responder a Ele, que espera um propósito nosso.